E os dias o Juliano desenvolve um software, uma empresa dele lá pra gravar sozinha. Eu reinventar a roda, né? Então, pessoal, os nossos ouvintes ali ouviram, né? Então, o livro de Sofonias, nosso último profeta menor dessa noite, o profeta que tem uma descendência real, né? Provavelmente ele era o tataraneto, né? Do rei Ezequias. Sofonias, ele profetizou ali durante o período do rei Josias, né? É meio que contemporâneo ali de Jeremias, de Abacuque também, né? E ele provavelmente profetizou antes, né? De todas aquelas reformas que Josias trouxe, aquilo que eu falei antes para vocês, né? De ter achado o livro da lei e tal. Então, ainda o povo, né, estava lá com o que veio de Manassés, principalmente, né, que era o pecado, a idolatria e tudo mais, né, ainda tinha resquícios daquilo no povo antes de Josias assumir e fazer a reforma, né? Então, Sofonias apresenta Jesus Cristo que habita entre o seu povo e virá pela segunda vez como rei e libertador. Título: o nome do profeta Sofonias, em hebraico, é transliterado como, saber lá como é que se traduz isso aqui, né? Sapam Yah, significa Yahvé, ou Jeová esconde ou protege. Pfeiffer e Harrison define o nome de Sofonias nos seguintes termos: seu nome indica uma confiança no poder de Deus para esconder, isto é, proteger seu adorador em momento de perigo. O profeta nasceu durante o cruel reinado de Manassés, que, segundo o livro dos reis, derramou muitíssimo sangue inocente, né? E Manassés a gente também já falou essa noite, né? Filho do rei Ezequias. É engraçado, né, irmãos, que quando Ezequias vai morrer, Deus fala para Ezequias o seguinte, né? Conserta a tua casa, né? Arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Então, o que dá para entender quando a gente lê uma passagem dessa? Deus não falou para Ezequias: arruma o teu reino, né? Mas conserta a tua casa, arruma a tua casa. Então tinha coisas para Ezequias acertar dentro de casa. E Ezequias vai viver mais quanto tempo depois? 15 anos. 15 anos, né? O profeta Isaías volta lá e diz: Deus ouviu tua oração e viu tuas lágrimas, você não vai morrer e vai viver mais 15 anos, né? Parece que nesses 15 anos ele não consertou muito bem a casa. E quando o filho dele assume o trono, Manassés assume o trono em Israel, Manassés é terrível, né? Então pensa, irmãos, lógico que teve os outros reis que cometeram isso, mas até na época de Salomão, né? No final do reinado de Salomão, ali que as suas muitas mulheres lhe corromperam o coração, se oferecia sacrifício ao deus Moloque, que era o deus do sacrifício infantil, onde as crianças eram sacrificadas, oferecidas sacrifício a esse deus, né? Então você imagine o rei da nação de Israel oferecendo os próprios filhos em sacrifício a esse Deus, né? Praticando feitiçaria e adivinhação através das nuvens, né? Então, esse era o período em que Sofonias nasceu, um período de muita iniquidade, né? Então, por isso até quem sabe que o nome foi colocado de Sofonias, que significa o Senhor esconde, Jeová esconde, ou o Senhor protege, né? Isso sugere então que os pais de Sofonias teriam posto esse nome confiantes que o menino seria escondido por Deus, sendo portanto preservado para uma grande tarefa. Segundo Archer, a mensagem de Sofonias é que o Senhor está firmemente no comando da história, sendo portanto soberano, mesmo que muitos afirmem que as aparências são contrárias. Para Sofonias, Deus é onipotente e comprovará isso no futuro próximo, ao aplicar um castigo terrível sobre a nação desobediente e pecadora de Judá, a completa destruição das nações pagãs.
Onde então estaria a proteção e segurança prometida no nome do profeta? A proteção na justiça do Senhor, exemplificada pelo nome do profeta, está no dia que o Senhor escondeu o remanescente dos salvos da ira e da destruição. Interessante, irmãos, que dificilmente Deus levantava só um profeta, né? Então assim, eu não gosto desse aqui, tá, mas o outro lá, Deus levantava, né, e tinha sempre um contemporâneo. Então só aqui, nós estamos falando de 3, né? Nós estamos falando ali de Sofonias, de Abacuque, que a gente já acabou puxando lá para Jeremias, né? Então, ele está falando no mínimo dos 3 profetas, né, que estavam em Jerusalém naquela época, e quem sabe por toda a Judéia, não só em Jerusalém, né, profetizando sobre um cativeiro que viria, né? E o povo não, firme que enquanto o templo estiver de pé, ninguém vai nos destruir, porque a presença de Deus está conosco, né? Contexto social. Ao lermos 1 Reis 13 e 12, vemos exposta ali uma profecia acerca de um rei que traria novamente o culto a Deus para Judá. Seu nome era Josias. De fato, a profecia cumpriu-se. E sob o reinado de Josias, a administração da lei e a adoração do Senhor foram brevemente revividas. No entanto, o povo, sob a tutela deste rei, continuou praticando a idolatria em segredo. A massa do povo de Israel era o estereótipo da descrição que Sofonias faz na primeira seção do livro. E vergonhosamente representavam os pecadores contidos nas profecias de Isaías e Jeremias. Nem mesmo a liderança estava impune ao pecado. Os príncipes, os profetas e sacerdotes estavam cometendo todos os tipos de pecados pertinentes a cada ofício respectivamente: opressão, arrogância, profanação e desobediência à lei. O desenvolvimento da impiedade inevitavelmente levou ao momento em que Deus usaria Nabucodonosor como vara de sua ira. Sofonias aponta a causa do juízo de Deus, proclamando a degeneração do povo que estava pronto para o juízo, o dia do Senhor. Contexto político dos impérios. O período da profecia de Sofonias é uma época excessivamente dramática, o período da expansão da Síria com suas destruições e crueldades, ruína dos estados arameus, em seguida do aniquilamento de Damasco, cativeiro de Samaria, cativeiro de Tiro. Logo a seguir, a situação se inverte. Os medos aniquilam Nínive em 612. Depois, os neocaldeus da Babilônia inundam o ocidente. Jerusalém terá sido sitiada 3 vezes antes de ser arruinada em 586 a.C. Esses 2 movimentos opostos, não podemos deixar de mencionar os citas que, de 639 até 611, aproximadamente, dominaram grande parte do Oriente Médio, né? Então aqui está falando, né, da questão, tudo que aconteceu na época ali, né? A queda dos assírios, os caldeus ali, os babilônicos, cresceram, foram se apoderando de tudo, e depois o cativeiro de Samaria também ele vivenciou, né? Sofonias vivenciou. Sofonias também vai falar muito da questão do dia do Senhor, né? O dia do Senhor, né, pessoal, ele é bem complexo em você falar o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor pode ser um dia de vingança, pode ser um dia de justiça, pode ser um dia de salvação, pode ser o dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Então, várias expressões significam o dia do Senhor, né? No caso de Sofonias, o dia do Senhor é o dia em que Deus traria juízo sobre Judá, né? Você sabe em quanto tempo Judá ficou no cativeiro, né? Sabe ou não? 70 anos. E vocês sabem por que eles ficaram 70 anos? Vocês podem ver lá no final do 2º livro de Crônicas, no último capítulo. Vai falar que esse período, porque o povo não cumpria mais o ano sabático. O ano sabático era o quê? O povo estava sendo levado para o cativeiro só por causa disso? Não. Né? Pode-se listar aqui só de Abacuque e Sofonias aqui, que era
pecado tomando conta ali da sociedade, da aristocracia, né? Mas eles não guardavam mais o ano sabático, que era o ano que você não poderia plantar. Então, cada 6 anos ali você trabalhava, plantava e tal. E Deus tinha muito isso, né? Tinha o dia sabático, né? Que você trabalhava 6 dias, no 7º você descansava. Tinha o ano sabático, que você trabalhava 6 anos, no 7º ano você não podia plantar. E ainda tinha o 7 × 7, né? Que daí dava 49 no 50º ano, então era o ano do jubileu, né? Que daí tinha os escravos sendo livres, as terras, cada uma voltavam para o seu antigo dono, né? Então, se você fazer aí o cálculo, eles ficaram 490 anos, irmãos, sem cumprir o ano sabático, né? E aí Deus mandou eles para o cativeiro e diz, então vocês vão cumprir agora o ano sabático, tudo de uma vez só. E daí, cada 7 dá um ano, não, 490 dividido 70 anos, o povo fica então 70 anos no cativeiro. Isso está explicado lá no final do 2º livro de Crônicas. Então esse foi o cálculo, digamos assim. Por que 70? Foi por causa disso, tá? Eles não guardavam mais o ano sabático que Deus pediu para eles guardar. E lógico, né, irmãos, que isso era o que? Isso era viver na dependência de Deus. Era que nem quando o povo estava no deserto e caía o maná. Todo dia pela manhã eles acordavam, você ia na tenda, estava lá o maná. Era só pegar e levar para dentro de casa. Porém, o que você não conseguia comer, se você quisesse guardar de um dia para o outro, apodrecia, né? Só na sexta-feira. Na sexta-feira você podia guardar, porque no sábado não ia vir o maná. Porque o sábado era o dia do Senhor, o dia de se guardar. Então, na sexta-feira, você podia pegar uma porção dobrada do maná, das codornizes, enfim. Então, você tinha que viver na dependência de Deus. Crer que a colheita, que a prosperidade do 6º ano seria suficiente para o 6º ano e para o 7º ano para a terra descansar, né? O que não é fácil, irmãos. A gente pode dar uma pedrada nos caras aí, né, e tal, julgar os caras na época, mas não é fácil. É você viver totalmente na fé da dependência de Deus, né? Você imagina, todas as lojas do comércio abrem, e você, lógico que a gente não vive mais nisso, né? A gente não vive mais no... Mas você dizer assim, minha loja, sexta-feira, final da tarde, eu vou fechar, porque Deus vai fazer eu vender na sexta-feira o suficiente para sexta e para o sábado. Será que a gente faria isso? Entendeu? É uma coisa assim, realmente, lembrando, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, hoje não tem mais esse negócio de sábado, mas é a questão de você estar realmente na dependência do Senhor, né? Então o autor, irmãos, ele, mais uma vez, né, a autoria do livro é outorgada ao profeta Sofonias, né? Não se sabe ao certo. Quem era Sofonias? Era filho de Cusi, provavelmente de descendência real, pois no primeiro versículo, onde sua genealogia é apresentada, aparece o nome do rei Ezequias. A tradição o aceita como parente remoto do rei Josias. Ele exerceu sua atividade no Reino do Sul e provavelmente era cidadão de Jerusalém, porque o chama este lugar, né? Sofonias, então, era um profeta austero, que parece sisudo em poucas palavras. Não é por menos que alguns comentaristas o consideram como um dos mais severos profetas do Antigo Testamento, visto ter sido o arauto do juízo universal. Isso é confirmado nas palavras de Francisco. Sofonias não foi um dos mais notáveis pregadores, era severo, consagrado, e sua palavra dirigia-se diretamente ao coração do povo. Por isso alguns o têm considerado mais grupo dos profetas, visto como foi o arauto do juízo universal. Então, a data entre 630 e 625, né,
difícil colocar uma data específica, né? Daí aqui vai ter a discussão, 621, 625 é a data mais provável e tal, né? Mas o contexto em si, mais ou menos, a gente já sabe, né? Foi ali período de Josias, nasceu na época de Manassés, né? Jeremias também nasceu na época ali desse rei e tal, então foram contemporâneos. Localização de Sofonias, vocês também já sabem, né? Ele está depois de Naum, depois de Abacuque, né? Tem o livro ali, Sofonias. Aqui o esboço, análise do livro, então, né? Coincide com o texto de outros profetas, né? Ali de Jeremias, né? Essa coincidência, em parte, surge da fraseologia da poesia profética hebraica, que era uma linguagem comum dos inspirados profetas, né? E aqui tem depois, irmãos, o resumo para vocês ver que a profecia de Sofonias não era apenas para Judá, tá? Mas ele profetizou para a Síria, ele profetizou para Moabe, ele profetizou para a Etiópia, ele profetizou, deixa eu ver se tem mais alguma nação aqui, para a Filístia, ele profetizou para Moabe, Amon, sempre uma profecia de condenação, uma profecia, né, contra aquelas nações, né? Então, dos 3 profetas que a gente viu hoje, nós vamos ter Abacuque e Sofonias, que se dirigiam ao Reino do Sul. Eles viveram junto algum período, né? Porque os dois têm ali... Abacuque, lógico que é depois de Sofonias, porque Abacuque fica muito eminente que Deus traria o juízo contra Judá, né? Então, lembrando a característica, irmãos, que Abacuque foi um profeta que não profetizou, né? Mas o livro dele é mais uma oração, uma resposta, uma oração, outra resposta e um cântico no final do livro, né? Sofonias, aquele profeta duro, aquele profeta sisudo, né? Que profetizou para várias nações, inclusive para Judá, né? E o primeiro profeta, Naum, que profetizou contra Nínive, né? Ele não profetizou agora para o arrependimento de Nínive, mas ele profetizou para a condenação de Nínive, né? Então, ligarmos Naum com Jonas, né? 130 anos depois, aproximadamente, Naum foi lá e profetizou contra os assírios, né? Aqui, pessoal, nós terminamos os profetas pré-exílicos, né? Então, os outros 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles, além de ser livros proféticos, eles também estão, é interessante, você lê o livro de Esdras, você lê o livro de Neemias, que também trata do que esses profetas vão falar, né? Ageu, por exemplo, vai falar muito a questão referida ali à reconstrução do templo, né? Neemias fala da reconstrução das muralhas. O livro de Esdras vai explicar como o povo volta do cativeiro e volta para Jerusalém, né? E o livro de Ageu vem tratar sobre isso também. Aí o livro de Zacarias também é um livro apocalíptico, né? É um livro que, junto com Daniel ali, ele traz algumas profecias, né? E o livro de Malaquias é um livro que tem gente que gostaria de tirar da Bíblia, né? Porque fala sobre o quê? Ele queria, esse livro aí não... Tá tudo muito bonito, mas o Antigo Testamento podia ter só 38 livros. O Edir Macedo ia lutar com todas as forças para ele permanecer. Ah, o Edir Macedo não. Não. Em vez de tirar 7, podendo tirar 8. Né? Hã? Em vez de tirar os 7 aqui lá. O Edir Macedo ele nem gosta tanto do notícia. Ele gosta de ler mais como viviam no Novo Testamento, né? É. Se tinha 2 casas, vendia uma. Se tinha 2 caras, vendia um. Entendeu? E era isso. Ele gosta mais daquela passagem lá de Ananias e Safira, né? Venderam lá a propriedade e tal e não deram tudo, né? E tal. E disse, ó, se você não dá tudo aí, cara, você vai
cair duro, né? Lógico, né? Fora de contexto, né, irmãos? A gente sabe que o fato ali foi, Pedro mentira. questiona eles por terem mentido, né? Então esse que era o fato. Mas pessoal, quero que vocês gravem isso, né? O ponto, assim, a gente repete, volta no assunto, fala, brinca, tira sarro e tal, mas é para que vocês gravem o panorama da história. Para quem profetizou, quem foi, qual foi o intuito da profecia, sabe? Então, alguns profetas, a gente tem mais facilidade em recordar porque ele tem uma história, né? Que é o caso de Oséias, casou com uma prostituta, né? Então a gente tem uma história, Jonas, né? Tem uma história, né? Mas os outros que é só profecia, só profecia, só profecia, a gente tem um pouco mais de dificuldade de gravar. Então, pode ser interessante, se vocês quiserem, pega a caneta, coloca ali, ó, anota ali os pontozinhos assim principais. Ah, você não vai saber exatamente qual é o versículo-chave lá de Abacuque, né? O justo viverá pela fé e tal, mas anota os pontos ali e tal, chave. Ah, você não vai saber exatamente a profecia de Naum, né? Mas você anota os pontos chaves ali e tal, né? Eu sempre tenho isso na Bíblia mesmo, né? Eu vou lendo e tal, e a gente vai anotando e depois tu acaba lendo isso daí e fica na tua mente aí, na tua cabeça, né? Mas eu desafio aí os pregadores da turma aí a pregar sobre Naum, a pregar sobre Sofonias, a pregar sobre Obadias, né? Não é fácil. Eu sempre prego sobre Prega? Não façam isso. A gente canta, né? O solta o cabo da nau lá, né? Da nau. A um é tudo meio parecido, né? Amém, meus irmãos? Qual que vai ser o cardápio semana que vem, Juliano? Aceito sugestões aí. Olha que benção. Mas hein? Comida? Nossa, vai que vamos fazer alguma coisa. Só não coloca no grupo. Não, vamos colocar. Ei, todo mundo. Mas essa, cara. O problema é que vem os caras que não estão sabendo. Vai faltar. Desligou, né? Bah, agora